Iniciaremos agora a mesa redonda Nova Instrução da Receita Federal IN 1700, que disciplina a Lei 12973 de 2014. Convidamos ao palco o senhor Edson Fernandes, diretor acadêmico do CEL Escola de Direito, senhor Alexandre Kerkili, sócio da Deloitte, senhora Andréa Basso Lauleta, sócia do Matos Filho Advogados, senhor Daniel Lória, sócio de Tex do BMA Advogados, e o senhor Gilson Koga, auditor fiscal da Secretaria da Receita Federal em Curitiba. Bom, passo a palavra agora ao moderador do painel, o senhor Edson Fernandes. Bom, muito boa tarde a todos. É um prazer e uma honra estar moderando essa mesa com 4 pessoas que conhecem muito tanto a contabilidade como o direito tributário. E estávamos brincando que está no estilo de programa de televisão, de jornalismo, e nós teremos que ser tão sucintos quanto os jornalistas e os participantes desses programas, porque nós temos bastante tema e temas bastante ricos e bastante complexos. Eu queria, então, só para administrar um pouco essa ansiedade, nós temos 4 temas: fundamento do imposto de renda e a Lei 12973, a consulta pública do IFRS 15 da Receita Federal, receitas de contratos com clientes, o tratamento tributário da combinação de negócios e a apuração do IRPJ e controles fiscais. Esses são os 4 grandes temas que nós vamos tratar aqui. E eu passo a palavra já, então, para o Daniel Loria, que vai fazer a apresentação desse primeiro tema, que é fundamentos do IRPJ e da Lei 12973. Daniel, por favor. Obrigado. Obrigado, Edson. Então, temos uma missão difícil pela frente, né? Primeiro painel depois do almoço, 6 minutos para falar de fundamentos do imposto de renda e conceito jurídico de renda, como isso conversa com o IFRS e a Lei 12973. Então, não será fácil. Vamos lá. Quando a gente fala de conceito jurídico de renda, a gente necessariamente precisa remeter ao artigo 43 do Código Tributário Nacional, que fala que renda define renda como acréscimo patrimonial disponível jurídica ou economicamente. É um conceito bastante antigo, todos nessa sala conhecem. Esse conceito de disponibilidade e de acréscimo patrimonial, apesar de antigos, eu acho que estão muito em voga, como a gente vai ver em vários dos painéis aqui. O que isso quer dizer, né? Para fins de disponibilidade, isso conversa um pouco com o próprio regime de competência, no sentido de que eu vou reconhecer uma receita para fins tributários, primeiro, quando eu tiver um efetivo aumento no meu patrimônio, seja porque eu estou adquirindo algum ativo, ou trocando um ativo por outro de maior valor, ou estou diminuindo o passivo, sem criar nenhuma obrigação com isso. Então, não basta o mero ingresso de caixa. A gente tem várias situações que não configuram receita. E esse aumento precisa estar disponível jurídico ou economicamente. Então, ele precisa ser realizado, né? Então, a gente conversa um pouquinho sobre o princípio de realização da renda, princípio de realização dos ganhos, que é um tema também antigo e também em voga ao mesmo tempo. O que isso quer dizer? O valor da renda, daquele acréscimo patrimonial, ele precisa ser determinado e ele precisa se incorporar de forma definitiva no seu patrimônio. Ele não pode ser algo meramente virtual, não pode ser algo futuro, algo estimado. Você precisa de um alto grau de certeza para um elemento que transita pelo seu resultado ser definida como renda, como receita e, consequentemente, como renda para fins fiscais. E quando a gente olha para o FRS, tem várias situações que o FRS define receita e, por consequência, renda, com base em estimativas, com base em prognósticos futuros, com viés mais prospectivo, né? A própria definição de ativo do IFRS olha para benefícios econômicos futuros que eu posso adquirir em função do uso daquele ativo. E a Lei 12973 ela reconheceu isso, né? Ela reconhece, quando ela fala que a avaliação ao valor justo, por exemplo, não é tributado enquanto o ativo não é realizado, ela reconhece isso. Ela fala que, ou melhor, dá a entender que isso não é renda disponível ainda. Isso é um mero ajuste contábil, o ativo continua no seu patrimônio, meros ajustes contábeis de ativos que estão parados no seu patrimônio não podem ser renda.
Então, você não tem aí nenhum ato de realização do ativo, muito menos um ato de realização da renda. Se eu estiver passando tempo, você me fala, tá, Edson, por favor. Hoje, tem algumas pessoas, alguns colegas, que têm feito uma distinção entre realização do ativo e realização da renda, só para abrir um breve parênteses nesse sentido, mas fato é que a Lei 12.973 ela trata de realização do ganho na medida em que o ativo em si é realizado, né? Então, alienação ou baixa, depreciação, amortização, exaustão, todas as formas de realização do ativo. Enfim, a Lei 12.973 ela foi estruturada sob esse fundamento, né, sob esse fundamento jurídico. E está presente em vários momentos. Mais um ponto interessante da 12.973 que vale ser destacado, nessa mesma linha, é que a forma jurídica dos atos e bens e direitos ela foi reconhecida, muitas vezes em detrimento da essência. Então, a gente tem alguns exemplos muito interessantes que deixam claro que a Lei 12.973 ela dá um enfoque jurídico, né? Então, a gente tem, por exemplo, o caso das ações preferenciais resgatáveis, tipicamente contabilizadas no passivo, e o dividendo devido a essas ações são contabilizados como despesa financeira. Do ponto de vista fiscal, a 12.973 foi bem, minha visão, ao definir expressamente que essa despesa financeira contábil não é uma despesa financeira juridicamente considerada, mas sim um dividendo, tanto para fins de isenção tributária de quem recebe, quanto para fins de não dedutibilidade de quem paga. Então, um dos exemplos em que o jurídico prevalece sobre a essência. E tem muitos mais. Tá? Qual é a minha posição sobre a Lei 12.973 e o conceito de renda de uma forma mais ampla? Eu acho que a Lei 12.973 foi um progresso muito grande em relação ao regime tributário de transição, isso todo mundo reconhece. Acho também que, de modo geral, ela pretendeu seguir com uma neutralidade tributária dos efeitos contábeis, até que o ativo é realizado. Então, de novo, na minha visão, foi bem nesse aspecto. E tentou realmente atribuir os efeitos fiscais a todos os CPCs que estavam em vigor na data da sua edição. É claro que, apesar dos esforços do legislador, não são todas as situações contábeis que foram previstas na 12.973. Então, sempre que a gente olha para lançamentos contábeis no resultado hoje, a gente tem que tomar cuidado, né? E a gente tem falado muito isso em conversas no escritório, que não é todo lançamento contábil no resultado que pode te gerar uma renda tributável, ou uma despesa dedutível, né? Renda, a gente sabe que receita menos custo de despesas. Então, tanto do lado da receita quanto do lado da despesa, a gente pode ter lançamentos contábeis no resultado, sem previsão expressa na 12.973 sobre o seu efeito fiscal, mas que não se enquadram no conceito jurídico de renda. E isso é difícil lidar com essas situações. Então, só para encerrar, eu queria dar 2 exemplos dessas situações que acontecem todo dia, e são 2 exemplos controversos. Tá? Um exemplo, que a gente conversou um pouco antes, isso está combinado, venda de participação minoritária por controlador. Então, se eu tenho uma holding que controla uma investida e decide vender 5% sem perder controle, tipicamente, não havendo perda de controle, você não tem esse ganho lançado no resultado. Ganho ou perda, né? Você vai lançar isso diretamente no patrimônio líquido. Do ponto de vista tributário, eu tenho um ganho tributável? Eu tenho uma perda dedutível? É um tema controverso, né? A gente sabe que, de modo geral, o lucro fiscal parte do lucro contábil, mas, já colocando minha posição pessoal, acho difícil falar que não tem um ganho tributável ou uma perda dedutível nessa situação. Afinal, esses 2 elementos, apesar de não transitarem pelo resultado, eles confirmam um conceito de renda, encaixam-se em todas as características de renda. É difícil, mas entendo que o mais correto juridicamente seria esse. Esse é o primeiro exemplo. E o segundo e último exemplo, para encerrar essa parte introdutória, que a gente tem visto de uma forma muito recorrente em recuperações judiciais, por exemplo, e outras renegociações de dívida, na qual os credores convertem a dívida que ele tem em participação societária. Então, o credor tem seu crédito contra uma empresa em recuperação, é feito um plano de recuperação judicial e ele converte o crédito em ações.
Então, a gente tem todas essas enormes recuperações judiciais atuais, muitas delas têm um pedaço de conversão em participação. O CPC manda avaliar valor justo, tanto as ações que você está emitindo, quanto o passivo que você está convertendo em capital. E a diferença vai para resultado. Poxa, pode ser um ganho ou uma perda. Se eu estou renegociando a dívida, provavelmente vai ser um ganho. Esse ganho ou essa perda deveria surtir efeito fiscal? De novo, entendo que não. Acho que a gente tem que manter uma linha mestra, olhar para o conceito jurídico de renda e, a partir daí, extrair conclusões caso a caso. Então, a gente não pode olhar cegamente para a Lei 12.973 e entender que tudo que está lançado no resultado e que não tiver previsão expressa na lei fiscal será tributável ou dedutível. Não. Acho que a gente tem que olhar isso com ressalvas, né? E muito caso a caso. Eu queria aproveitar, esse eu tinha até anotado para levantar nesse ponto. Aí eu queria saber, vou passar só pela ordem mais próxima de mim para a Andréia, para ela falar um pouquinho, nessa questão das omissões da 12.973. Quando a 12.973 não fala, como é que a gente entende os aspectos tributários aí? Bom, boa tarde. Eu, assim, até tinha, coincidentemente, descolocado aqui um desses pontos. Eu acho que eu entendo a posição do Daniel, de que a gente tem que olhar muito caso a caso, mas, por outro lado, me incomoda. Eu sou um pouco mais na linha de que, independentemente das discussões que a gente tem, especificamente no caso de pessoa jurídica, a gente tem um conceito que é a base inicial, pelo menos, para fins de definição do que é o lucro tributável, que, na minha visão, hoje, mais fortemente depois da 12.973, que é a contabilidade. E por que me incomoda? Porque, às vezes, a gente deixa-se induzir por questões de conveniência, né? Isso é ruim. Então, e a gente já tem na contabilidade várias coisas que são subjetivas. Até em muitas discussões, a gente vai discutir, às vezes, com essa parte contábil, não. Tem algumas formas de contabilizar. Para fins fiscais, às vezes, umas são melhores, outras são piores, né? Então, eu normalmente falo assim, tudo bem que tem algumas formas, mas, assim, qual a melhor interpretação contábil? Se a gente for olhar entre as opções, provavelmente, na maior parte dos casos, pelo menos na minha experiência, é que tem uma que é a melhor interpretação contábil. Então, eu acho que ela deveria ser um norte importante nessa decisão, para que a gente não tenha uma questão de muita subjetividade, que dá muita incerteza, para um lado ou para o outro, não importa a situação, né? Que às vezes tem hora que vai ser bom, como eu falei, tem hora que vai ser ruim. Então, o que eu acho? Eu acho assim, a lei, a contabilidade, na minha visão, como regra, ela realmente é o norte. A lei, em muitos casos, acho que ela já acomodou várias coisas, como disse o Daniel, e, infelizmente, tem situações realmente que a gente tem omissões. E, de novo, às vezes para o bem, às vezes para o mal. Então, é difícil só brigar naquilo que gera menos tributação, né? Então, falar, não, então eu acho que a lei equivale a 12.743 porque é uma despesa e não me pediu para adicionar, então vamos deduzir. Aí, quando é receita, a gente fala, não, vamos ver se é conceito de renda. Então, é isso que só me incomoda, essa questão então, de andar conforme a música com conveniência. Então, como regra, eu entendo e concordo, Daniel, lógico que a gente também não tem que ser no extremo, mas acho que também algumas coisas é um processo de evolução da própria lei, que eu acho que, na medida em que foram sendo identificadas situações que, de uma forma gritante, não se caracterizam renda, ou vice-versa, formas gritantes de que uma venda de participação societária ela vai para o patrimônio líquido, quando você não caracteriza como venda de controle. E aí, o que a gente faz com essa movimentação no patrimônio, se não tem uma previsão de adição? Como que a gente lida com essa situação, sendo que, no momento que eu vender controle, esse valor que está no patrimônio vai para resultado. E aí eu não tenho a previsão para exclusão. Então, eu vou tributar 2 vezes? Se eu tributo na largada enquanto está no patrimônio, vamos adicionar. O que eu faço na hora que isso for transitar para o resultado que eu não tenho previsão para excluir? Né? Então, assim, são esses tipos de situações que eu acho que a lei ainda não acomodou, mas que eu espero que acomode. Eu acho que a gente está num processo aqui de transição, então eu prefiro, como regra,
adotar aqui, lógico que cada caso tem realmente que olhar, mas como o norte principal é a contabilidade, e vamos lidar com as omissões dentro do que for possível. Seguindo a linha aqui, Alexandre, eu queria, dentro ainda desse tema, ouvir um pouquinho, porque eu já ouvi também, já li em alguns lugares, que se a essência prevalece sobre a forma na contabilidade, na tributação a forma prevalece sobre a essência. E isso é exatamente o que a gente está vendo a discussão entre o Daniel e a Andrea. O que prevalece, né? À luz da 12973, vamos para a contabilidade ou vamos para a definição jurídica? Boa tarde a todos. Isso é uma questão bastante controversa e vai depender, basicamente, da situação fática, né? Obviamente, você tem que olhar todos os elementos que você possui, né? E você não pode simplesmente desprezar a forma jurídica em prevalência da substância econômica ou vice-versa, né? Então, obviamente, dependendo da situação, né, da questão fática, você tem que olhar os dois elementos. Obviamente, para quem adota uma posição mais formalista, a forma jurídica ela acaba tendo um maior peso, né? Se você for olhar simplesmente no lado do IFRS, né, do lado contábil, você vai sair ou vai dar uma maior prevalência, vai dar um maior peso para o lado, para a essência econômica. Mas acho que os dois itens eles têm que ser colocados na mesa, né? E o ideal seria que, se tiver, pelo menos olhando sob a ótica de tributação, né, quem tivesse uma certa neutralidade em relação a esses dois elementos, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Porém, é algo assim que vai depender muito da linha de raciocínio da empresa, vai depender muito da posição fiscal que a empresa vai adotar, né, de históricos que a empresa possui em situações semelhantes. Então, é algo que você não vai ter uma resposta assim, faça A ou faça B. Maravilha. Gilson, você poderia colocar um pouco também as discussões que você participou, exatamente um pouco nisso, né, na omissão da 12973 e na questão de essência e forma? Tem que apertar o botão? Alô? Estão me ouvindo, né? Dá para ouvir. Edson, eu já estou gastando aqueles meus 4 minutos? Já estou gastando aqueles 4? Ainda não? Ah, tá ok. Tá ok. Tem uma questão de tempo aqui, né? Quando a Lei 12973, ela é conversão da MP 627. Os artigos 1º a 70 foram escritos lá na Receita Federal. Eu participei desse grupo que escreveu esses artigos de lei, né? Mas é o que eu sempre digo, né? Você pode ter escrito a lei inteira, mas a partir do momento que ela é publicada, a sua interpretação é só mais uma, né? Você dá a sua interpretação, mas é só mais uma no meio de tantas outras, né? O que nós fizemos, né, na época, né? Nós pegamos todos os CPCs e lemos um a um, né? E aí tentamos regrar, né, tributariamente, né, o que os CPCs estavam dizendo, né? Se é que nós entendemos tudo que nós lemos, né? Então a gente leu, assim, tentou entender aquilo que a gente achava que tinha que ser entendido, né? E escrevemos a tal da Lei 12973, né? Então, na opinião da Receita Federal, né, é isso, né? Na omissão da Lei 12973, valem as regras contábeis, exceto no que ela for diferente da legislação tributária. Então, a gente tem que considerar a contabilidade e todo o arcabouço jurídico relativo à legislação tributária. É isso. Então, esse é o nosso entendimento nesse momento, né? Se a Lei 12973 se cala em relação a um determinado fato, né, vale a contabilidade, exceto se ele ir contra a legislação tributária. Se ir contra a legislação tributária, o que vale é a tal da legislação tributária. Eu vou discutir bastante isso quando nós falarmos do CPC 47. Okay? Gilson, é interessante, então eu pego o seu gancho para te devolver a palavra, porque um dos elogios que eu fiz à 12973 foi o artigo 1º, porque ela está dizendo que todas as leis continuam em vigor, né? Então, ainda que não seja tratada pela 12973, não sei nem se precisaria dizer isso, mas está dito, né? Está claro.
Então, dentro desse ponto, Gilson, eu peço, então, para você explicar para nós, pelo menos a sua visão, sobre a compatibilidade do IFRS 15, CPC 47, com a Lei 12.973. A compatibilidade ou a não compatibilidade? Entendi. Posso já falar da consulta pública 7? Já estou naqueles meus 6 minutos? Sim, agora então, está nos seus 6 aqui é minutos. contadinho, né? Então a gente tem que correr, né? É assim, né? A Lei 12.973 tem um tal de artigo 58, né? O caput diz, olha, mudanças de critérios contábeis instituídas por meio de ato administrativo não têm efeitos tributários. E o parágrafo único desse artigo 58 da Lei 12.973 diz, compete à Receita Federal duas coisas. Primeiro, identificar esses atos administrativos e, dois, definir os procedimentos que as pessoas jurídicas farão, né, para neutralizar os efeitos desses novos métodos e critérios contábeis. Então, em função desse parágrafo único do artigo 58 da Lei 12.973, nós, Receita Federal, vamos publicar uma instrução normativa. Está para ser publicada nos próximos dias, né? Esta instrução normativa vai ter anexos. Em cada um dos anexos, a gente vai tratar desses atos administrativos que trazem mudanças de critérios contábeis, e nós vamos dizer como é que as empresas têm que fazer para neutralizar os efeitos dessas mudanças contábeis. Quando nós publicarmos essa instrução normativa, vai haver 3 anexos. Um, em relação a uma revisão de CPCs, de pronunciamentos do CPC, e 2 anexos relativos a resoluções do Conselho Monetário Nacional. O 4º anexo vai ser relativo ao CPC 47, né? Não sei se todos conhecem aqui, deve conhecer bem, né? Vai valer a partir de 1º de janeiro de 2018. Então, em princípio, o anexo 4 dessa IN, que não foi publicado ainda, vai tratar do tal do CPC 47. Então, nesse anexo, o que é que nós vamos fazer? Inclusive, nós já publicamos uma consulta pública, que é a consulta pública número 7, né? E nós recebemos várias sugestões de várias entidades, nós agradecemos, né? Estamos analisando essas sugestões com carinho, né? Então, esse anexo, que foi publicado como consulta pública, ele tem alguns itens. Os itens 1 e 2 nós utilizamos para dizer que itens do CPC 47 trazem mudança de critério contábil. Tá ok? Então, esse cara aí é que vai dizer, né, lá no CPC 47, quais itens que tem mudança de critério contábil, e aí lá embaixo, nos outros itens, nós vamos dizer quais são os ajustes que as empresas têm que fazer. Então, esses itens 1 e 2, principalmente o item 1, né, que está trazendo assim, mais controvérsia, né? Aí, pergunta, pô, mas onde é que você viu mudança de critério contábil, Gilson? Mas que diabo é isso? Já estava no CPC 30. Né? Então, quando nós fizemos essa análise, nós, de novo, tivemos que ler o tal do CPC 47. Né? Não sei se todos já leram, né? Não é fácil, né? É um negócio assim terrível. Ficamos mais de um ano lendo o tal do CPC 47 e não sei se entendemos 100%. Né? Mas, em alguns casos, né, para nós, pelo menos, não há dúvidas de que há mudança de critério contábil. Um exemplo é contraprestação paga ou a pagar. Né? Então, é assim, né? A minha empresa vai vender um determinado produto para uma empresa comercial, por exemplo, né, ela repassa um determinado valor relativamente àqueles produtos que ela vai entregar. Né? Pelos critérios contábeis anteriores, essa contraprestação paga ou a pagar era uma despesa. Tá ok? Pelo CPC 47, não. Essa contraprestação paga ou a pagar, ela vai diminuir a receita relativa à venda dos bens. Então, quando eu for vender o bem, eu emito uma nota fiscal de 100, mas eu vou contabilizar uma receita de 90, porque esse 10 se refere à parte daquela contraprestação que eu paguei. Isso, para nós, claramente, é uma mudança de critério contábil. Outro exemplo, rapidinho, né? Não sei se eu tenho mais uns 3 ou 4 minutos, né? Outro exemplo, né, que, assim, aí já não sei se vocês vão concordar 100% comigo, né, que é a questão da garantia. Né? Na nossa visão, pelo CPC 25, que trata de provisões, e pelo CPC 30, garantia era provisão. Né? Para o CPC 47, depende.
eu tenho uma garantia, né? Eu vendo produto e tenho uma garantia associada a esse produto. Em determinadas condições, ou a garantia é uma provisão, ou é uma obrigação de desempenho, é esse o nome? É esse o nome, né? Rodar é esse o nome? Ou é uma obrigação de desempenho? Então, em determinadas condições, a empresa vai classificar essa garantia de um jeito ou de outro. Se ela classificar como provisão, então não há mudança de critério contábil. Se ela classificar como obrigação de desempenho, aí o que é que vai acontecer? Essa garantia ela vai diminuir o valor da receita de venda do bem e vai ser contabilizada como receita. Então, eu vendo o produto, né, e tem garantia embutida no valor desse produto. Emito a nota fiscal de 100, vou reconhecer uma receita de 90 e o 10 vão ser receita de garantia. Então, isso para nós também é um critério contábil novo. Então, me parece que há situações em que não há muita dúvida. Basta eu pegar CPC 47, ficar uma semana lendo, CPC 30, ficar mais uma semana lendo, comparar e descobrir se tem mudança ou não de critério contábil. Mas há outras situações em que o raciocínio é um pouco mais, vamos dizer, complexo, né? O raciocínio que eu vou colocar aqui, ele vale para várias situações, mas eu vou pegar um exemplo em específico, né? O item 9E, acho que é isso, 9E do CPC 47, diz mais ou menos assim, olha, se a empresa vender a prazo um produto, mas se ela achar que não vai receber o valor relativo a essa venda, ela não precisa contabilizar a receita. Assim, me parece uma situação assim, bastante esdrúxula, né? Não regra contábil, a regra contábil acho que está até boa, né? Mas a empresa vender a prazo e já no momento que ela vende, ela já saber que não vai receber o valor relativo àquela venda, né? Me parece uma situação assim, bem assim, esdrúxula mesmo, mas, enfim, há uma previsão lá no CPC 47, se não me falar a memória, no item 9E. Nós tratamos isso como sendo um critério contábil novo, tá ok? Aí as pessoas falam, puxa, mas Gilson, espera aí, o CPC 30 já falava isso. E é verdade, né? O CPC 30 falava de uma forma assim, um pouco mais simples. O CPC 47, ele entrou um pouco mais a fundo e deu até sugestões de como a empresa pode fazer as contabilizações relativamente a esta situação. Então, ficou mais confortável para as empresas seguirem esse critério contábil. Então, houve uma pequena diferença, mas isso não é tão relevante, na minha análise, né? Nós poderíamos, por exemplo, pegar a legislação tributária e pegarmos o CTN, o Código Tributário Nacional, né? Ele fala assim, olha, o fato gerador do imposto de renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda. O que é isso, né? Disponibilidade econômica ou jurídica de renda. Se eu vender um produto à vista, emitir uma nota fiscal de 100 e receber R$100, eu vou contabilizar esses R$100 no meu caixa, né? O que é que aconteceu? Eu adquiri disponibilidade econômica de renda. Portanto, o fato gerador do imposto de renda ocorreu e, portanto, aquela receita ela tem que ser tributada. Uma outra situação, vendi a prazo, tá ok? Emiti uma nota fiscal de 100 e mandei uma duplicata do valor de 100 para o meu cliente. Ele foi lá e deu aceite na duplicata. Recebo a duplicata de volta. Eu tenho duplicatas a receber no valor de 100. Opa, eu adquiri disponibilidade jurídica de renda. Portanto, o fato gerador do imposto de renda ocorreu, portanto, aquela receita tem que ser tributada. Então, já com base no Código Tributário Nacional, pela definição do fato gerador, a gente percebe que essa regra contábil ela pode até existir, mas a receita ela tem que ser contabilizada. Mas não é isso que é o mais importante para nós, né? Para nós da Receita Federal, o mais importante é o artigo 12 do DL 1598. Porque foi assim, né? A Lei 12.973, ela foi no DL 1598 de 77 e alterou vários artigos do DL 1598 de 77. Na maioria esmagadora dos casos, o que é que a Lei 12.973 fez com os artigos do DL 1598? Adaptou os artigos aos novos métodos e critérios contábeis. O que está escrito no CPC não é mais ativo
permanente é ativo não circulante, investimentos, imobilizado e intangível. Opa, então a gente foi lá na 12973 e mudamos de ativo permanente para ativo não circulante, investimentos, imobilizado, intangível e assim por diante. Então, na maioria dos casos, a Lei 12973 foi no DELIX 98 e adaptou os dispositivos do DELIX 98, né, para os novos critérios contábeis, exceto no artigo 12. No artigo 12, que trata de receita bruta, o que é que a Lei 12973 fez? Pelo menos na opinião da Receita Federal. Confirmou a antiga definição de receita bruta. Não há uma definição nova de receita bruta no artigo 12 do DELIX 98. O que nós fizemos foi meramente um aperfeiçoamento da definição de receita bruta. Então, nós dissemos, olha, continua valendo o que sempre valeu. Tá, ok? Então, com base nisso, né, é que nós entendemos, né, que sempre foi assim. Né? Se você faz uma venda a prazo, né, e se você, independentemente de você achar que você vai receber ou não o valor, né, já ocorreu a venda do produto, e lá no artigo 12 do DELIX 98, ele fala, receita bruta é, entre outras coisas, né, o produto na venda de bens nas operações de conta própria. Opa, fiz a venda, tem a receita, ocorreu o fato gerador no imposto de renda, essa receita tem que ser tributada. Tá ok? Então, quando a gente verifica, ou quando a gente quer estudar, né, lá no CPC 47, quais são os critérios contábeis novos, a gente tem que considerar CPC 30, eventualmente CPC 17, e também tudo que existe na legislação tributária. Só para fechar esse meu exemplinho da venda, né, onde eu não contabilizo a receita, né, há um outro elemento na legislação tributária que reforça esse entendimento. Lá na Lei 9.430, de 96, nos artigos 9º e 10, a gente trata de perdas no recebimento de crédito. O que é isso? Né? Eu faço uma venda a prazo e tenho o valor pendurado em contas a receber. Quando é que eu posso baixar esse valor que está em contas a receber para resultado como despesa? Esses artigos 9 e 10 da 9.430 de 96 estabelecem regras rigorosas para você jogar esse valor como despesa, e ele utiliza a palavra registro contábil como despesa. Então, há na Lei 9.430 de 96 isto. Ele fala, olha, você vendeu a prazo, tem contas a receber, quando é que você pode reconhecer a despesa contabilmente, naquelas condições que ele estabelece. Então, se nós aceitássemos, né, que, ao fazer uma venda, a empresa não reconhece a receita, ela não teria contas a receber. Portanto, aqueles artigos 9 e 10 da Lei 9.430 seriam letra morta. Então, todo esse conjunto ele se fecha. Né? Então, isso que é importante. Né? Na hora da gente analisar se há uma mudança de critério contábil ou não, a gente tem que comparar com CPC 30, CPC 17, eventualmente, e também com toda a legislação tributária. No direito, a gente sempre soube que, se a gente fizer uma pergunta para 10 advogados, nós receberemos 11 ou 12 respostas. Com o IFRS, eu aprendi que, se a gente juntar 10 contadores e fizer uma pergunta, a gente vai ter 11 ou 12 respostas também, ou mais, né? Como o Alexandre está colocando. Então, isso é que é o divertido dessa nossa discussão aqui. Eu queria, então, aproveitar isso e perguntar, seguindo a ordem de volta agora, para o Daniel, sobre o artigo 58, Daniel. O que você tem discutido? Quando o artigo fala em mudança de critérios e práticas, é aquela prática que a empresa vinha mudando ou é a norma, efetivamente, que mudou? O artigo 58 da 12973, como o Gilson colocou, é o famoso mini-RTT, né? Que era o apelido de mercado para ele, foi mini-RTT. RTTzinho para os íntimos. Na verdade, o objetivo ali, pelo que a gente depreende da leitura da norma, era que novas normas contábeis, né, não necessariamente práticas adotadas pela empresa, mas novas normas contábeis não surtissem efeito fiscal até que houvesse a regulação por lei. E aí a Receita Federal com a incumbência de
de fazer a regulamentação dessa neutralidade via ato declaratório até, né? Ou instrução normativa, no caso. Então, na minha visão, o Mini-RTT veio justamente para situações em que você tem novas normas contábeis que mudam critérios de reconhecimento de receita, por exemplo. E aí, como você falou, né, Edson, o advogado ele fica um pouco na mão do contador para saber, isso aqui representa uma mudança de critério contábil? É verdade isso? Porque a gente precisa, né, bater essa bola, porque para o advogado é complicado também. Na situação em que uma norma realmente representa uma mudança de critério contábil, e eu sei que tem toda uma discussão contábil entre CPC 47 e CPC 30, se realmente quais são as efetivas mudanças, né? O Gilson deu alguns exemplos aqui interessantes, mas se representar uma efetiva mudança, a gente tem que regular a neutralidade tributária sim. E o último exemplo que o Gilson deu foi até curioso, porque volta um pouco àquele meu ponto, né? Quando você tem a lei tributária prevendo um faturador do imposto de renda ou, com maior relevância para essa questão do CPC 47, trazendo uma definição própria de receita bruta, a gente tem que observar, né? Então, infelizmente, a gente vai ter uma diferença a mais para controlar entre resultado contábil e resultado fiscal, e eu acho que o que está em debate é justamente a melhor forma de fazer esse controle. Alexandre, a gente soube que as auditorias discutiram bastante essa questão de o que mudou do CPC 30 para o 47. Eu queria, então, ouvir você um pouquinho sobre isso, né? Qual a percepção de você, o que poderia ser a mesma coisa, o que poderia ter mudado. E aí, pegando o gancho no que o Daniel colocou, como é que a gente controla isso, né? Porque ele falou, agora nós vamos ter que controlar o resultado. Imagino que ele esteja falando de algo como uma subconta ali para a receita bruta, né? Então, Alexandre, qual é a percepção que você tem dessas questões todas? Muito bom. Bom, a questão do... acho que primeiramente na questão do controle, né? Acho que a própria consulta pública, ela, de certa forma, endereça isso, né? Esse controle em subcontas, onde isso é feito já no plano do demonstrativo de resultado. Então, ou seja, toda vez que o contribuinte ele identificar mudanças de critério contábil por conta da adoção do CPC 47, né, a partir de 1º de janeiro de 2018, ele deve controlar isso numa conta de ajuste da receita bruta, né? Acho que uma discussão bastante interessante é se há efetivamente a necessidade de se quebrar esse controle em 16, né, que é o número de métodos e critérios contábeis identificados pela Receita Federal na consulta pública, né, na demonstração de resultado. A gente sabe aqui, para quem está do outro lado da mesa, né, nas empresas, se você criar, né, para você fazer uma modificação de plano de contas, né, principalmente em empresas multinacionais que precisam pedir solicitação ou tem planos de contas, sistemas de plano de contas bastante engessado, isso não é algo muito simples, né? Mas, de certa forma, essa metodologia, nós entendemos, foi bastante interessante, né? Um receio que nós tínhamos era se voltaria ainda a forma de se controlar isso através de contrapartida, né? Ou seja, você tem um pedaço na demonstração de resultado, você tem a contrapartida no ativo ou passivo, né? Mas, a priori, assim, pelo menos a minha visão é que, nesse aspecto, a Receita Federal ela foi muito feliz com relação à questão do controle, né? E considerando a necessidade da rastreabilidade das informações. Com relação à questão da mudança de método de critério contábil, né, como você bem colocou no início, essa foi uma discussão que nós tivemos lá, inclusive, com os times de auditoria, né? E realmente você tem, ele não é pacífico, né? Então, ou seja, o que um entende que poderia ser uma mudança de método de critério contábil, outro entende que não, né? Dá um outro exemplo, talvez um exemplo contrário ao do Gilson na questão das garantias, né? Vamos pensar uma questão de garantia estendida, né? Onde a empresa ela vende um produto e ela vende também uma garantia estendida, né? Que está separável. A garantia estendida, né, ou mesmo que o valor, na alocação do valor justo, você vai ter que alocar a parcela do produto e a parcela da garantia estendida, sendo que o prazo para o reconhecimento da receita da garantia estendida ela vai depender do prazo qual você se obriga a desempenhar ou performar aquela obrigação, que não necessariamente vai bater com o prazo de reconhecimento da receita da venda do produto. Se a gente for olhar bem, no CPC 30 já era prática.
várias empresas, né, que já já estavam sujeitas ou realizavam essas transações, já contabilizavam isso dessa forma e vão passar a contabilizar da mesma forma. Dizer que isso é uma mudança de método de critério contábil não faz muito sentido, né? A questão aí, talvez, na consulta pública, é justamente pegando aqueles 16 itens, até que ponto eu posso afirmar que todos aqueles 16 itens são realmente, ou empregam essencialmente mudança de método de critério contábil na organização. É algo que, né, se a gente for olhar caso a caso, a gente pode chegar em situações distintas. Então, quer dizer, a gente pode ter 10 contadores e 10 advogados e chegar a 4.500 respostas. É mais ou menos isso. Se você levar 10 a 10, né? Foi um advogado fazendo conta que, obviamente, eu não vou saber fazer a combinação do que isso daria. André, você poderia continuar nessa? Eu acho que esse é um tema que a gente merece ainda um pouco mais de análise sobre o que realmente mudou, o que não mudou, alguma coisa nesse sentido. Tá. Se me permite, eu queria falar um pouquinho, voltar só no conceito de receita bruta, que eu acho assim, que esse ponto que o Jesus colocou muito importante, porque a gente está olhando muito essa história, né, do 30 com o 47, mas no fim das contas tem nos poucos casos em que a gente teve uma definição contábil na lei, da receita bruta, eu acho que é um dos mais importantes, né? Então, assim, eu acho que tem um dilema que é um pouquinho maior só nessa questão, que não é novo por conta do 47, mas que eu acho que é bem essencial. Eu vou abusar aqui da presença do Gilson e fazer uma colocação nessa questão, se ele puder nos esclarecer, que é a questão dessa história do conceito de receita bruta, que para mim, me aflige um pouco nessa discussão, que a gente tem lá, como você bem colocou, está elencado, né, a gente tentou pegar tudo, mas assim, se a gente for olhar, eu tenho lá um conceito da venda dos bens, dos serviços, e aí ele fala as receitas da atividade ou do objeto principal, no singular, né? E aí, assim, dando um exemplo, uma situação simplista, se você tem uma empresa cuja atividade principal é comprar e vender imóvel, né? Mas são, às vezes, imóveis maiores, de relevância maior, que às vezes você não tem uma rotatividade muito alta e pode acontecer de você alugar também, que não é ocasional. Às vezes o volume de aluguel é importante e, dependendo do momento, às vezes até bem mais importante do que a própria negociação do imóvel em si. E se a gente for olhar, então, assim, a atividade principal não é o aluguel. O aluguel não é também venda de bens e também não é prestação de serviços. Então, assim, o receio que eu tenho nessa discussão de receita bruta, e olhando aí também com todas as inovações, aí no exemplo, indo agora no exemplo da garantia, né? Para algumas situações, o exemplo a garantia, em algumas atividades, hoje ela tem uma relevância em termos de margem de retorno, e não é a atividade principal da empresa, né? E ela não é venda de serviço e ela não é venda de mercadoria. E aí a gente vai ficar numa situação que, se eu vou pegar o conceito legal de receita bruta, ele não está. Né? E aí, olhando o CPC, agora estamos de novo... Então, esse é um ponto que eu acho que parece que são poucas as situações que isso acontece, mas acontece em várias. Então, o conceito de receita bruta que eu vejo na lei, eu acho que, a não ser que a gente tenha realmente uma visão muito mais abrangente do que atividades principais, né, ou define a atividade principal como sendo atividade imobiliária, e aí pode ser qualquer coisa relacionada a imóveis, né, mas se eu colocar compra e venda de mercadoria, minha atividade principal é compra e venda de imóveis, né. E eu acho que isso com os CPCs, cada vez mais de receita, em 47, né, nesses exemplos que foram dados, ao destrincharmos o que exatamente está dentro do conceito de receita, eu fico com receio de não cair no conceito de receita para fins fiscais. Assim, esse é um ponto que, para mim, ele é bem delicado, e não sei o quanto a gente ainda já vai ter coberto essas situações. Essa questão é muito interessante, André, porque eu, quando li a primeira vez o novo conceito de receita bruta, nessas atividades, eu falei, bom, está abarcado outras coisas que o CPC vai mandar separar
né, eu emito só nota de venda, mas presto um serviço. Então, eu separei, tudo isso é receita bruta. Pela IN 1700 não está tão claro assim. Gilson, você quer colocar, já que você foi citado nominalmente, você quer... Posso ganhar mais um tempinho aqui? Que beleza, né? Mais 40 segundos. Agora, é assim, né? Eu sou funcionário da Receita Federal, né? Então, a gente é diferente de todo mundo aqui, né? Por quê? Porque ele é japonês, né? Não é isso não. É que é assim, quem está sentado do outro lado, vocês, né? Pagaram bastante para estar aqui, né? Quem está aqui falando está recebendo bastante para falar, né? Nós não, né? Eu não recebo e também não pago para estar aqui, né? Então, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou aqui por interesse da Administração Tributária Federal, né? Então, o que eu falo, né, é o que a Receita Federal entende sobre determinado assunto, né? No caso específico da Receita Bruta, né, nós tínhamos alguns problemas, né? Porque a definição anterior era, olha, a Receita Bruta é o produto da venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia. Era basicamente isto, né? Aí uma empresa que alugava imóveis fala, pô, espera aí, aluguel de imóvel não é nem serviço nem venda de bens, então não é receita bruta. Puxa, mas se é a atividade principal dela, isso é receita bruta, né? Então, havia outras situações também. Então, para resolver, ou para tentar resolver essas situações, é que nós colocamos depois, né? E as demais receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica, né? Eu não falei da IN 1515 nem da IN 1700, né? Porque foi assim, a gente publicou a MP 627, ela virou Lei 12973, mas ela é de difícil entendimento, né? Porque ela não está numa ordem didática. Então, nós publicamos a IN 1515 para tentar mostrar para os contribuintes qual era o entendimento da Receita Federal em relação à Lei 12973, e depois publicamos a IN 1700, né, que é uma IN 1515 turbinada, né? E, nesse aspecto aí, a gente não destrinchou, né? Então, a nossa posição em relação a esse assunto é só esse mesmo, é o que está escrito lá na lei, no artigo 12 da Lei 12973. Eu não consigo, nesse momento, discutir com você casos concretos. Realmente, eu não tenho essa condição. Mas Então, você aqui, acha, então, Andréa, que pode ser que tenha algumas outras receitas, então que fique só para ver que podem ficar de fora do conceito de receita bruta, mesmo que contabilmente assim sejam reconhecidas, né? Não sei. O que vale é o que está lá, né? É isto, né? Eu não consigo avançar muito mais do que isso, né? Geralmente, em eventos que eu tenho mais tempo, né, eu falo, olha, se você quiser saber isso e eu não tenho a posição da Receita, você formalize uma consulta perante a Receita Federal, né? Então, nessas situações, é assim que eu falo, né? Quer dizer, se eu não consigo resolver um caso concreto, né, às vezes eu dou minha opinião pessoal, deixando bem claro isso, mas, nesse caso em específico, é o que está escrito lá, né? A gente tem que tentar interpretar o que está escrito lá. A gente não teve ainda consultas, né? Então, por isso que a gente ainda não destrinchou mais esse assunto. Então, ok, Andréa? Bom, muito obrigado, mas eu não vou deixar a Andréa com vontade de falar, não. Eu passo a palavra para ela para falar do terceiro tema, que é o tratamento tributário da combinação de negócios. Bom, vamos lá, né? Acho que esse tema a gente poderia ficar aqui, como todos os outros, bastante tempo. Eu vou tentar, dentro desse curto espaço que a gente tem, ser menos didática em seguir uma explicação mais teórica das discussões de combinações de negócios e registro de mais-valia e goodwill, para talvez tentar trazer aqui situações que a gente tem vivido, e aí dentro das questões que foram colocadas até na primeira parte, né, dessas questões justamente, talvez, desse dilema entre das omissões, do que tem, do que não tem efetivamente na 12973. Então, nesse ponto aqui, só para fazer a parte bem inicial, assim, o que a gente vai tratar agora? Então, estaria naquelas situações que a gente tem aquisição de participação societária, em que há uma combinação de negócios, ou, pelo menos, cujo tratamento será igual ao de uma combinação de negócios, por exemplo, mesmo que eu não tenha controle, mas faça uma aquisição em uma sociedade controlada, as situações em que eu teria que fazer uma análise de alocação de preço, de purchase price allocation, e aí, para fins contábeis, identificar efetivamente os itens de mais-valia
ativos e passivos, valor líquido de ativos e passivos da companhia adquirida, e a diferença ser tratada aí como o nosso antigo ágio, hoje vou usar o nome correto, de goodwill. Na nossa visão, a gente discute muito isso lá no escritório, nesse ponto também tem um encontro muito grande entre o que é a lógica, do que foi a lógica da contabilidade com a situação prevista na lei. Então, assim, até em algumas situações, na nossa visão, a lei fiscal, a 12973, não precisaria ter vindo e dizer como fazer o desmembramento, né? E, às vezes, ao fazer isso, até às vezes causa alguma distorção, porque não necessariamente em todas as situações contábeis a gente vai ter exatamente o que está previsto na 12973. Mas foi assim que a opção é essa, né? Então, a gente tem lá uma definição que segue, na maior parte dos casos, um pouco que vai ser o reflexo na contabilidade toda vez que faz a aquisição de um investimento sujeito a esse desmembramento. Um ponto importante para a gente entrar nos exemplos é a questão de... também houve uma opção em definir que o registro de uma operação com ágio, falando aqui de uma forma ágio mais genérico, não se aplicaria nas situações de partes dependentes. Partes dependentes não é um conceito contábil, né? O conceito contábil tem lá situações diferentes do que foram elencadas para fins fiscais. E aí, acho que é o primeiro exemplo que a gente tem nessas discussões é o seguinte. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma aquisição de uma parcela complementar de investimento, então eu já tenho lá uma participação numa companhia que não se caracteriza, por exemplo, como controle, e faço uma aquisição complementar, que se a gente for olhar na situação e na definição de partes dependentes, eu não me enquadro. Então, eu poderia, teoricamente, né, eu já tenho controle, adquirir essa participação complementar, ter para fins, aí, na legislação fiscal, um registro de ágio, porque eu não tenho a restrição de partes dependentes, não me enquadro nesse conceito legal. Mas, para fins contábeis, como eu já tenho controle, eu não registro, né, não faço a divisão do Purchase Price Allocation, e não registro no investimento essa abertura entre mais-valia e goodwill. A gente tem lá, como é uma participação já de não controladores, eu reflito isso no patrimônio líquido. Então, é um tipo de situação que na minha visão, a lei não previu. Então, é daquelas situações da omissão. Então, como que eu faço? Se, por acaso, eu tenho direito, será que a gente vai poder fazer um laudo, por exemplo, de alocação só para fins fiscais? Aquele receio de ter uma coisa para fins fiscais, uma coisa para fins contábeis, né? A gente achou que a gente tinha se livrado, mas acontece, porque alguns conceitos específicos eles não são coincidentes. Então, esse é um dos exemplos que a gente vê na combinação de negócios. Outro caso muito interessante, né? Então, eu tenho lá, fiz uma aquisição, identifiquei uma mais-valia de um bem específico. Vamos pegar aqui carteira de clientes, numa situação em que a carteira de clientes está identificada como amortizável, ou seja, ela tem prazo de vida identificado para fins no laudo do Purchase Price Allocation, e numa situação de incorporação, esse valor de ágio alocado de mais-valia para esse bem, ela vai ter a amortização contábil, e pelo menos na minha visão, consequentemente, terá para fins fiscais. Aqui, de novo, um dilema, né? Como que a gente vai seguir o período de amortização, vamos colocar assim, né? Ou de depreciação, quando é um caso de bem que está sujeito à depreciação. Eu vou seguir que prazo para amortizar para fins fiscais essa mais-valia? Eu vou seguir a depreciação, vou pegar a depreciação contábil ou vou seguir a depreciação fiscal? Né? Porque os prazos podem ser diferentes. Então, a hora que eu junto a mais-valia numa incorporação e que isso passa a ser passível de dedução, quando a lei usa a palavra depreciação, eu deveria considerar uma depreciação contábil ou deveria considerar critérios de depreciação que a própria lei fiscal, de uma forma diferente, me permite fazer?
Então, esse é uma outra questão interessante que a gente vê muito, ainda um dilema entre uma situação e outra. Para dar o último, talvez, exemplo, dentro do tempo aqui, que eu acho muito interessante, é a questão de parcela contingente, que eu acho que a instrução veio muito bem identificar que existe essa situação em que, numa compra efetiva de participação societária, eu posso ter lá um preço condicionado, por exemplo, o lucro daqui a 3 anos da companhia, né, 10 vezes o lucro apurado daqui a 3 anos após a aquisição. Isso é um preço contingente, sujeito ainda a uma parcela não definida. Eu posso ter lucro, posso não ter lucro, né? Então, ainda é uma parcela ainda não definida. E para fins contábeis, posso falar uma coisa muito óbvia, mas acho que é importante para todo mundo na mesma página. Hoje, pela contabilidade, nessa situação, a companhia ela tem que olhar, dentro do que é o custo de aquisição para fins contábeis, a melhor expectativa que ela tem de pagamento daquela parcela contingente. Então, não adianta... André, mas é muito difícil. Mas a regra contábil é essa, né? Ela tem que definir naquele momento qual a melhor expectativa de que aquela parcela vai ser paga e quanto ela é. Nesse momento, a gente só tem uma certeza, que a gente vai errar. Né? Se vai ser mais ou menos, não sabemos, mas tem que ser definido. E aí, eu acho que a instrução veio muito bem dizendo o seguinte, olha, já que ainda é indefinido, vamos tratar, se isso vai tratar isso, ou seja, vai ser uma parte do seu ágio, por exemplo, no momento em que isso se efetivar. A única coisa que, pelo menos da minha leitura, que a instrução não cobriu é justamente a diferença. Como eu disse, a única certeza que a gente tem é que a gente vai errar. Pode ser mais ou menos. E pela contabilidade, diferentemente do que acontecia no passado, a diferença de parcela contingente, ela não é ajuste de preço. Ela vai direto para resultado. É um resultado financeiro, sendo uma receita ou uma despesa, né? E aí, acho que a pergunta que fica, olhando dentro do norte do que eu também, uma posição um pouco mais parecida com o Gilson, se a contabilidade que vale, se é uma receita, eu vou ter que tributar essa diferença? E, por outro lado, se for uma despesa, eu vou poder deduzir? Né? As duas situações parecem um pouco injusto, porque se eu tenho todo um critério para dedução do ágio, o complemento... eu não tenho critério nenhum, vou poder deduzir, né, de uma forma sem olhar toda a análise do PPA que foi feita originalmente. Então, assim, são situações que eu acho que ainda, dentro das omissões, não estão esclarecidas e que a gente vem discutindo muito nos casos de combinações de negócio. Obrigado, Andréia. Eu queria passar para o Alexandre fazendo a seguinte colocação, que a questão do ágio ou do goodwill, se não é a maior causa de litígio tributário hoje, é uma das mais, com certeza. Eu sei que já foi a maior, eu não sei se com algumas decisões isso não acabou se revertendo. Aí eu queria um pouco, então, a sua visão nesse cuidado para toda essa omissão que a André, essa e outras, né, que a lei pode trazer. Assim, como é que você enxerga esse conflito, essa contingência, não o preço contingente, mas a contingência dessa questão agora para frente com a 12973? Bom, a priori, quando a gente pega os históricos, né, de autuações tributárias na linha do imposto de renda e contribuição social, a amortização de ágio, acho que na parada de sucesso aí está no top 1 e provavelmente vai ficar como top 1 por um bom tempo, né? Pelo menos até finalizarem os trabalhos, né, de auditoria referentes a aquisições acontecidas antes de 2014, isso com certeza. Mas, com relação ao 12973 em específico, né, apesar da legislação ele ter fechado algumas portas, né, de litígios que nós temos hoje, a questão lá do ágio interno, acho que, de certa forma, esse item acabou sendo, de certa forma, endereçado, mas ainda nós continuamos com outros temas em aberto, né? Então, quando você fala, por exemplo, de aquisição de participação societária com passivo a descoberto, né, nós temos a discussão pretérita, vamos continuar tendo a discussão atual e isso não vai mudar, né? Dentre outros, né? O que ficou interessante na 12973, né, comparado com a norma antiga, né, com a 9532,
é que o número de requerimentos que o contribuinte ele deve adotar, né, para justamente cumprir, né, ter o compliance para poder tomar amortização fiscal aumentou significativamente. Então, por exemplo, quando você lida com a questão do laudo de mais-valia, né, ser preparado por um terceiro, protocolado em até 13 meses após a efetiva aquisição, o desmembramento do custo de aquisição em subcontas, né, evidenciação, rastreabilidade, são itens novos que não estavam na legislação anterior. O que, de certa forma, obriga as empresas, né, e quem opera dentro das organizações aí com tanto a parte contábil quanto nas atividades tributárias, uma comunicação muito estreita, porque daí para se começar a ter problemas de não reconciliação, não compliance, é algo que é bastante corriqueiro e no dia a dia, né, na atividade de consultor tributário, isso daí a gente identifica, não só como consultor tributário, mas também como auditor de Big Four, né, é algo que a gente identifica aí com bastante frequência. Obrigado, Alexandre. O Daniel, na preparação, ele contribuiu bastante também com esse tema. Eu queria, então, que ele acrescentasse um pouco mais de pimenta nessa discussão. Eu fico meio emotivo com esse tema, então já peço desculpas antecipadamente. Eu acho que é mais um dos temas da 12973 que volta para o meu ponto do que é o jurídico e o que é o contábil, né? Eu adoraria que a 12973 tivesse equiparado o regime fiscal com o regime contábil, para não ter mais diferença, não ter que controlar valores diferentes e pronto. Mas fato é que a gente tem muitas e muitas situações divergentes. Anos atrás a gente fez uma palestra aqui nesse auditório com a Brasca, a André estava na mesa também, a gente já comentava sobre alguma dessas situações. Então ela comentou da compra de participação adicional incontrolada. Cumpre todos os requisitos da lei fiscal para desdobramento do custo de aquisição, mas contabilmente, como você já tem controle, você não tem o ágio demonstrado. Meu entendimento é que você deveria ter o ágio fiscal, ou o deságio, né? Para o bem ou para o mal, naquela linha de manter uma linha mestra. E temos outras 1000 situações, né? Compra direto do ativo, que é classificado como negócio para fins contábeis, para fins fiscais não. Eu não tenho desdobramento de goodwill. Quando eu estou comprando ativo, eu tenho uma outra regra, né? Custo de aquisição do ativo. Só tenho goodwill fiscal quando eu estou comprando um CNPJ. Então, mais uma distinção. E um monte. Uma super complicada em operações com pagamento baseado em ações. Então, assim, a gente vê muitas incorporações de ações no mercado, ou mesmo incorporações de sociedades, em que contabilmente você tem que avaliar a contraprestação transferida a valor justo. Então, você avalia as ações que você está emitindo a valor justo. No caso de companhia aberta, a cotação em bolsa. Mas e o ato societário, como fica, né? Qual o valor que consta do ato societário? Eu deveria ter a mesma mensuração da contraprestação transferida e do custo de aquisição para fins fiscais, sempre? Quais são as diferenças, né? Eu posso ter diferenças? Uma situação, essa aí é até mais complicada, porque a lei 12973, você tem ali trechos que jogam para os dois lados. Tá? Enfim, então tem vários temas aí candentes que têm se mostrado difíceis. Particularmente a questão do preço contingente, que eu acho que é um tema super relevante. Eu, pessoalmente, vou na linha de que compõe o custo de aquisição quando efetivamente pago, quando a condição está adimplida, e as diferenças no resultado, para o bem ou para o mal, não deveriam ser tributadas nem deduzidas. Eu acho que juridicamente é isso. Então, eu compartilho da preocupação de que, olha, se eu for pensar sempre no jurídico, eu posso gerar 1000 diferenças para o contábil, eu compartilho dessa preocupação, mas, ao mesmo tempo, eu não consigo tributar diferença entre estimativa e efeito real de preço contingente. Eu acho que é muito distante do conceito de renda, do conceito de ganho e de perda, né? Então, tanto a receita quanto a despesa. Só um breve comentário, se ainda tiver tempo, sobre o contencioso. Todos estamos ansiosos para saber como será o contencioso pós-12973. Meu entendimento de 12973 é que, pelo menos minha leitura, é que ela veio reforçar o direito do contribuinte de apurar a sua mais-valia, menos-valia, ágio, deságio, goodwill e ganho por compra vantajosa. Então, até assim, ela eliminou várias das questões controversas. O laudo, o prazo do laudo, o ágio interno da parte dependente, que foi até um tiro de canhão, mas, enfim, pega algumas situações que não deveria.
mas isso eu acho que é pauta para outra conversa. Mas, enfim, várias dessas situações que na jurisprudência já estavam sendo julgadas desfavoravelmente ao contribuinte, algumas até, enfim, com razão, a própria alocação do ágio, né? Se eu tenho aqui valor justo dos ativos primeiro, rentabilidade futura residual, são avanços, né? Progressos e, de modo geral, que trouxeram mais segurança, na minha visão, para o contribuinte fazer o que está previsto em lei e mostrar e cumprir requisitos e não ser autuado, né? Que é o que deveria acontecer, eu acho que quando todos os requisitos estão cumpridos pós 12973. Então, minha curiosidade é como será esse contencioso? Que haverá contencioso, haverá, porque é uma tradição brasileira, né? No nosso direito tributário. Que temas da jurisprudência ainda serão relevantes? Empresa-veículo pode ser um deles, embora o CPC já trate disso e requeira que a empresa que esteja desdobrando cuja aquisição seja a adquirente. Já o conceito de adquirente do CPC acho que pode mitigar essa discussão fiscal de empresa-veículo, mas eu acho que essa é uma que pode vir. Enfim, isso que é um mistério, né? Eu acho que é um pouco de bola de cristal aqui. Daniel, eu quero aproveitar a sua pergunta, então, e perguntar para o Gilson, qual é a expectativa, né, que você tem, Gilson, com relação a esse contencioso específico a partir da 12973? Bom, deixa eu, antes disso, explicar o que é que nós fizemos, né? Sempre repetindo, né? Você escreveu o artigo da lei, mas a sua interpretação é só mais uma no meio de tantas outras, né? Nós fizemos o seguinte, né? Nós lemos CPC 15, CPC 18, CPC 36 e CPC 09. Né? Se vocês lerem isso aí, vocês vão ver que demora uns 3 meses, né, para entender mais ou menos o que está acontecendo. Né? Aí, em cima disso, é que nós escrevemos, né? Nós alteramos, né, o artigo 20 do DL 1598 e também colocamos alguns artigos ali na Lei 12973. Né? Em relação à combinação de negócios, né, lá no CPC 15, existem, para nós, né, 3 situações distintas. Né? A primeira eu compro ações ou cotas do capital social de uma outra empresa e ela se torna controlada. Opa, isso é uma combinação de negócios. Uma outra situação eu tenho 2 empresas totalmente independentes e elas se fundem. Opa, isso também é uma combinação de negócios. E uma terceira situação, eu compro ativos, um conjunto de ativos de uma outra empresa. Só que esses ativos, eles consistem no negócio. Opa, então, essa aquisição de ativos não é contabilizada como uma mera aquisição de ativos. Ela é contabilizada como se fosse uma combinação de negócios. Essas 3 situações estão previstas na Lei 12973. Só que o tratamento para a primeira situação é diferente do tratamento para as 2 situações seguintes. Então, há sim, no nosso entender, né, previsão para essas 3 situações. Tá, ok? Discutiu-se bastante aqui a questão da contraprestação contingente. Né? Deixa eu falar rapidamente sobre isso, não sei se todo mundo conhece isso, então deixa eu colocar um exemplinho que eu sempre coloco, né? Se eu tiver mais uns 2 minutos. Né? Assim, né? Eu vou comprar ações de uma empresa. A empresa investida é uma farmacêutica. Né? Essa empresa farmacêutica está desenvolvendo um remédio. Esse remédio não foi ainda aprovado pela Anvisa. Então, eu falo o seguinte, olha, eu vou comprar essas ações e vou pagar 100. Tal, que se, eventualmente, esse remédio ele for aprovado pela Anvisa nos próximos 2 anos, eu pago mais 20. Então, esse 20 é a tal da contraprestação contingente. Né? Eu contabilizo a aquisição da participação societária na minha contabilidade e tenho 20 lá pendurado no meu passivo. Né? Na IN 1515 e na IN 1700, nós demos a nossa interpretação. Né? Trata-se de um negócio jurídico condicional, sujeito a uma condição suspensiva. Então, é isso. Né? Quando e se a empresa pagar aquele 20, ela pode se aproveitar do 20 que está embutido no goodwill. Esse é o nosso entendimento. Só que há valores, esse valor que está no passivo, ele sofre variações. Tá? O nosso entendimento é que essa variação é variação de avaliação a valor justo e teria o tratamento de avaliação a valor justo. Tá ok? Essa é uma informação importante, então nós vamos pôr em subconta de valor justo. Isso. Essa é a nossa interpretação. Tá ok? Agora, quanto a discussões jurídicas, né, a gente acha que a lei está perfeita, viu? Não vai ter discussão nenhuma. Ah, tá bom. É brincadeira, né? Brincadeira. Então, a Receita Federal não está preocupada com conflito, isso é muito bom de saber. Posso só falar mais uma coisinha que eu esqueci? Eu dei o meu exemplo e eu esqueci de falar só mais uma coisinha que eu acho bastante importante. Né? No nosso entendimento,
né? O que vale, no caso de aquisição de participação societária, é o contábil. A Lei 12.973 só veio dar tratamento contábil àquilo. É claro, vale o que não for contra a legislação tributária, mas nós procuramos, né, o máximo possível, né, dar tratamento ao que a gente imaginou que teria na contabilidade do contribuinte. Tá ok? Tá, muito obrigado, Gilson. Eu queria, então, passar a palavra agora para o Alexandre, para o nosso último tema, que é a apuração do IRPJ e controles fiscais, embora a gente já tenha falado um pouco sobre isso, inclusive agora no passivo contingente da combinação de negócios. Por favor, Alexandre. Obrigado. Bom, acho que a gente acabou tateando um pouquinho sobre isso nos temas anteriores, né, mas acho que o que fica patente, né, com a introdução do 12.973, com a introdução da 12.973, é que passa a ter um descasamento maior, né, quando você compara o lucro contábil ao lucro tributável, né, ou lucro real. Então, ou seja, o número de diferenças, né, que começam a aparecer na apuração, ela aumenta bastante, né? E até por conta da própria regra, né, do próprio norte da 12.973, que quer tentar neutralizar, né, os efeitos advindos do IFRS, justamente por conta da avaliação ou da prevalência aí do princípio da realização da renda. Quando você vai para o passo justamente do controle, né, e isso tem trazido aí muitas preocupações nas empresas, basicamente a gente tem dois grandes, digamos assim, dois grandes marcos, né? Veio com a própria 12.973, né, por conta da adoção inicial, né, se a gente for lembrar um pouquinho de histórico, né, basicamente os contribuintes tiveram que conviver com a RTT por quase 7 anos, né, entre 2008 até 2014 ou 2013, dependendo se o contribuinte efetuou a adoção inicial antecipada. E controlar, né, ajuste de RTT de forma cumulativa, principalmente no FCONT, todo mundo há de convir comigo que não deve ser algo muito fácil, né? Na experiência prática, a gente tem percebido que as empresas têm muita dificuldade justamente para fazer esses controles. E daí, com o critério, né, de evidenciação em subcontas desses ajustes cumulativos, né, de RTT, né, o ajuste acumulado de RTT até 31 de dezembro de 2014, onde essa diferença vai ser baseada em comparando SPED contábil, né, ECD, com FCONT, torna, né, mais uma vez esse exercício aí nas empresas bastante difícil, né? Eu fico imaginando principalmente empresas aí que fazem parte da Abrasca, né, de capital aberto, que tem aí um número bastante relevante aí de diferenças, né, ou pelo menos tinha um número muito relevante de diferenças que traziam ajuste de RTT. Fico imaginando aí o controle é bastante complicado. E no caso dos ajustes de adoção inicial, a regra era uma regra geral, ou seja, independente do ajuste de RTT, basicamente você tinha que criar a subconta, né, com exceção de basicamente 3 tópicos, né, que no caso do arrendamento mercantil financeiro, concessões e a questão de participação e equivalência patrimonial, né, investimentos onde você tinha divergências de critério custo versus MAP. O duro disso daí é depois você, né, não só ter que reconhecer esse ajuste na subconta, mas depois controlar isso por anos, né? Fico imaginando aquela empresa que tem alguma diferença de depreciação, né, ou diferença de algum ativo, ter que ficar controlando isso daí durante 20, 25, 30 anos, dependendo da situação. Além disso, né, pensando no lado prospectivo, os contribuintes ainda também têm que conviver com as subcontas para certos itens, né, que estão previstos na 12.973. Acho que aí especificamente fica a questão do ajuste a valor justo, né, do ajuste a valor presente e da própria aquisição de participação societária que a gente comentou no item anterior. Quando a gente olha todo esse arcabouço, né, e aí talvez, né, e aí indo de encontro com os próprios relatórios, né, da Receita Federal, né, os relatórios de fiscalização,
onde esse é um dos itens que geralmente está no, digamos assim, está lá no spot, né? Está lá com a luzinha bastante acesa, né? Por conta dos valores envolvidos. Esse potencialmente poderia ser um item, quando se pensar em termos aí de compliance ou até de litígios no futuro. Ele, não que ele vai desbancar o ágio, né, que eu achei bastante difícil, mas é um item aí que potencialmente ele vai se tornar bastante importante, né, indo ainda na parte do compliance, do não compliance para o contencioso, né. Então, o que a gente tem percebido por conta aí das dificuldades de controle, né, que as empresas enfrentam com relação a essas informações e bem como a complexidade dos negócios, isso daí é um item aí que tem que ser dado aí uma prioridade muito forte, até por conta aí dos processos aí de fiscalização, de avaliação e de cruzamento eletrônico. Isso daí tem trazido bastante preocupações aí para todos nós. Muito obrigado, Alexandre. Eu ia fazer a rodada normal que a gente está fazendo, mas eu já fui avisado que nós estamos sem tempo. Tem uma pergunta que veio da plateia, eu queria colocar, então, essa pergunta e aí franquear a palavra para todo mundo, e aí já pedindo um pouco uma observação sobre essa questão, e depois, eventualmente, alguma perspectiva do que pode vir em termos de questões tributárias e novas normas contábeis. Porque a pergunta é a seguinte, vou tentar formular de uma outra maneira aqui. O IFRS 9 ele trouxe a questão da perda esperada, além da perda incorrida, né? O que a gente tinha até então era a perda incorrida, e a partir do IFRS 9 a gente tem a questão da perda esperada. Então a pergunta é: qual é o efeito disso, né, para fins tributários dessa mudança? E aí eu aproveito essa pergunta para colocar, assim, eu gostaria de ouvi-lo sobre o que vem pela frente, principalmente IFRS 16 também, que está vindo aí, o que a gente pode esperar. Eu começo pelo Gilson, pode ser? O IFRS 9 com a perda esperada e outras novidades. Você me pegou de calça curta aqui, né? Porque desculpa. assim, eu quando vou escrever uma regra aqui no Brasil, eu utilizo a sigla do CPC. Que CPC que é esse, hein? Esse é o 48. CPC 48, tá ok. Olha, por um momento eu fiz o que eu falo para os meus alunos não fazerem. Quando o Gilson falou CPC, veio o Código de Processo Civil na minha cabeça. Eu falei, mas ok. o que ele está falando? Não, tá bom, é CPC 48. Instrumento financeiro. Darei para você repetir a pergunta, por favor, E rapidinho? o CPC 48, ele inclui, além da perda incorrida, também a perda esperada. Então, assim, qual poderia ser o efeito disso, né? E aí eu amplio um pouco. Precisaria de um pronunciamento expresso da Receita Federal a respeito disso e amplio mais um pouquinho para colocar o IFRS 16, o CPC 6, segunda revisão, o que a gente pode esperar de futuro. E aí eu pediria para vocês serem bem breves, porque o nosso tempo já tá ok. Em relação ao CPC 48, nós estamos estudando o CPC 48 ainda, né? Tanto é que a gente não soltou nada, né, em relação a ele, né? O aspecto assim que mais chamou a atenção são as situações em que você faz uma avaliação a valor justo, né? A contrapartida vai no PL e esse valor não transita depois pelo resultado, né? Nos pareceu que isso aí não tem problema nenhum. Se for no caso de instrumento financeiro normal, né? No caso de hedge, aí talvez tenha algum problema. Mas, enfim, nós estamos analisando ainda esta situação, né? Em relação ao arrendamento mercantil, foi essa outra questão, né? Eu confesso que eu não li ainda. Eu só leio quando vem e está pronto para ser publicado. Aí a gente sai correndo para escrever uma norma. Então, realmente, eu não consigo adicionar nada. Okay? Daniel, por favor. Sucintamente também, sendo chato jurídico aqui, mas voltando ao conceito de despesa incorrida para fins fiscais, que requer um grau de certeza e definitividade do desembolso de caixa ou, enfim, da redução patrimonial que você vai ter futuramente, né? Não pode ter nenhuma condição, não pode ter nenhuma incerteza sobre o valor
mesmas regras que eu comentei anteriormente sobre receita. Então, para ser tomada a dedução da despesa, você vai ter que cumprir esses requisitos. Então, ok. Alexandre? Acho que no caso aqui eu tenho concordo com o Daniel, né, porque quando a gente olha a questão da perda esperada, né, sendo ela uma perda decorrente de alguma estimativa, você poderia até, de certa forma, ou fazer uma analogia, né, talvez mais grosseira, com uma provisão ou com a VJ, não faz muito sentido você tomar uma dedução imediata. E, além disso, né, acho que até para relembrar a questão do artigo 58 da 12973, mesmo que isso seja considerado uma mudança de método de critério, eu teria, de qualquer forma, uma neutralidade já garantida na própria legislação. Indo para a questão do IFRS 16, né, acho que uma questão interessante aqui, apesar de a gente sempre estar lidando com arrendamento mercantil, mas tem um artigo dessa norma que ele atrela contratos atípicos, né, ou seja, contratos que não sejam tem a natureza jurídica de arrendamento mercantil, mas cuja classificação, processo de reconhecimento e mensuração contábil ele se assemelha ao arrendamento mercantil financeiro, você tem que dar o tratamento como se fosse uma operação, ou quer seja, uma operação de aluguel ou um arrendamento mercantil operacional, né? Na regra geral. Então, que é justamente aquilo que os contribuintes eles vêm adotando desde sempre. Mesmo que haja questões aí de mudança de método de critério, você tem a neutralidade garantida, ou mesmo a avaliação, né, das normas, dos artigos lá que tratam do arrendamento mercantil, em boa medida eles podem também trazer alguma elucidação sobre como o contribuinte ele tem que efetuar o tratamento tributário diante dessa nova norma. Muito obrigado, Alexandre. Então, eu termino com a Andréia. Rapidinho, fazer só um comentário na história da perda. Nesse ponto, eu acho que apesar de ter essa discussão do jurídico e do contábil, eu acho que nas questões de valor justo é onde eu acho que a 12973 mais cobriu. Eu acho que o artigo de perdas e ganhos lá de valor justo, eu acho que ele cabe em muitas das situações. Porque justamente a questão da contabilidade, a lógica está muito envolvida com a análise de valor justo. Então, eu particularmente acho que o artigo de perda e ganho de valor justo pode acomodar várias situações, ainda que muito específicas, mas eu acho que ele pode acomodar situações como essa da perda estimada e incorrida. Bom, eu agradeço a participação de todos, aos 4 aqui da mesa, e devolvo a palavra aos organizadores. Muito obrigado.